Simplesmente bizarro, inacreditável o que aconteceu em Old Trafford hoje. Não necessariamente o resultado, porque o Everton é totalmente capaz de vencer o Manchester United hoje. Por mais que fosse o melhor período do United na temporada, ali uma sequência invicta. Cara, era um jogo enroscado, o Everton poderia fazer um jogo bem encaixadinho e sair com a vitória. Mas o que foi bizarro foi o roteiro, cara. E a expulsão inacreditável do Gana Gueye. Cara, ele é um cara com parafuso a menos, beleza. Agora, com 15 minutos de jogo, ele se desentende com o companheiro, com o Michael Keane. Os dois começam a bater boca. Um empurra o outro. E nessa de empurra pra cá e empurra pra lá, o Gana Gueye dá um tapa na cara do Michael Keane. Com o árbitro na cara dele. Pá! Red card. Então, basicamente, um jogo inteiro do Everton jogando com um a menos por um lance em que um companheiro, um jogador do Everton, deu um tapa na cara de outro. Do mesmo time, cara. É assim, bizarro, lances daquele tipo de lance que acontece, assim, muito raramente. Desde 2008 não acontecia na Premier League uma expulsão por agressão a um companheiro de time. O Ricardo Fuller, do Stoke City, foi o último a protagonizar essa belezura. E hoje foi a vez do Everton, disso acontecer com o Everton e com o Gueye no lance com o Michael Keane, cara. Vamos, assim, repercussão agora, tentar entender o que aconteceu, se foi só uma frustração de momento, qual foi o teor ali do bate-boca, mas de qualquer forma, cara, bizarro. Até porque, gente, o Everton começou muito bem o jogo. O Everton começou muito bem a partida. De escalação, o United hoje veio a campo com uma formação que não agrada tanto o torcedor, obviamente, né? Porque Mazraoui e Dorgo, normalmente quando nesse esquema de 3 zagueiros, que é o esquema padrão, óbvio, né? Não tem surpresa aqui. Mas o Rubem Amorim coloca 2 laterais nas alas. A tendência é que um time que já tem dificuldade para se colocar no campo de ataque e estabelecer um jogo associativo, um jogo de bola no pé, de criação, tende a ficar ainda menos criativo quando joga com 2 laterais nas alas. Um pouco da minha leitura sem Matheus Cunha, sem Sesco pro jogo. Matheus Cunha cortado horas antes, né? Ele teve uma lesão num treinamento, num choque de cabeça, era dúvida pro jogo. Nem era informado antes quando eu fiz a prévia, não era nem dúvida, nem se falava sobre isso, mas surgiu no final de semana e hoje foi confirmado. Então, fora do jogo, o Matheus Cunha, uma peça importante, né? Desses jogadores de frente que descem para ajudar a construir. Não tinha o Sesco no ataque. E para suprir isso, o Rubem Amorim adianta o Diallo, que faz sentido. O Amad é um cara que joga muitas vezes ali um pouco com mais liberdade no ataque, partindo até da esquerda para dentro, como ele já jogou algumas vezes. O jogo contra o Chelsea é um caso disso, né? Que ele faz um ótimo jogo nessa função. Me corrija, a minha memória pode estar me traindo, mas eu tenho essa sensação de ter elogiado muito o jogo dele do Diallo contra o jogo do Amad contra o Chelsea, jogando nessa função. E ele faz isso várias vezes. Ele é um jogador de meio ataque de origem, né? Mas quando entra com esses 2 laterais, a tendência é ser um time pouco criativo. Pra mim, também um pouco da minha leitura Mazraoui aqui pelo lado direito, porque é o lado mais talentoso em termos de criação do Everton. O Ndiaye, ele é um jogador de velocidade, drible, muito criativo, muito habilidoso, mas o Grealish é o cara mais de sustentar a bola no pé, né? Então, quando o Everton procura no terço final ali pra encontrar um jogo, normalmente vai no Grealish e a partir dali a jogada se constrói, né? O Ndiaye é muito mais o cara da transição. Pro Everton sair da defesa pro ataque, eles procuram o Ndiaye. Quando se estabelece no campo de ataque, a procura é pelo Grealish. Está muito bem estabelecido nessa a função dos 2 jogadores de beirada do Everton. E pra mim o Mazraoui, ele era talvez uma tentativa de evitar esse controle do Grealish, frear um pouco disso. Mas dito isso, um começo muito forte do Everton, numa meia pressão ali, com os encaixes. O United não conseguia fazer muito com a bola, o Everton roubava e conseguia gerar problemas ali. Finalizações de fora da área, jogadas ali que vão rondando
a área do Lamen, você fala, pô, tá esquisito isso aqui, né? O jogo tá pro Everton. E aí tem um lance que eu citei no começo do vídeo. É uma escapada, a primeira escapada do United ali pelo lado direito, tem um cruzamento, nem lembro exatamente como foi o desenho do lance, mas em geral tem ali uma escapada, tem um cruzamento e tal, a bola sai pela linha de fundo, vira tiro de meta. Quando a câmera volta, na hora que a câmera volta, pum, cartão vermelho pro Ganagué. O Tony Harrington expulsa o Ganagué. E ninguém entende nada, cara. E aí depois a imagem recupera e mostra o bate-boca dos dois e o tapa na cara. É o tipo de lance, é o tipo de acontecimento, cara, que modifica o jogo, obviamente. Coloca... É uma situação inadmissível, né? Pro Everton. Inadmissível. Tem que ter repercussão. Esse é o tipo de coisa que um papo interno, cara, muito sério aqui. Pô, peraí, a gente foi pro jogo contra o Old Trafford, preparamos a semana inteira, pô, volta de data FIFA, jogo importante pra voltar a conseguir bons resultados. Nós estamos aqui numa posição de tabela não tão interessante assim, porque a expectativa do Everton é crescer. E com 15 minutos vocês me fazem isso? Bizarro, né? Bizarro. Eu entendo cobrança de jogo, debate, às vezes as coisas ficam um pouco mais quentes, mas, cara, é desse nível, bate-boca, papapá, tapa na cara e já era. Cara, cartão vermelho, até a Renata Ruel falou na transmissão, né, se a bola tivesse em campo ali, seria um pênalti, mas é muito raro, né, com a bola em campo alguém chegar e dar um... Mas enfim, pode acontecer também, né. E aí quando isso acontece, cara, transfere uma responsabilidade bizarra pro lado do Manchester United, que naturalmente já tem uma pressão muito grande pra vencer em casa o Everton. Cara, com 15 minutos, o jogo 0-0 com um jogador a mais, você tem um jogo inteiro, contando os acréscimos. Basicamente o Manchester United teve 85, vamos arredondar aqui, vai, 90 minutos de um jogador a mais. Muita coisa, cara. Então a pressão vira toda pro Manchester United. O time demora muito tempo pra conseguir criar alguma coisa de forma efetiva. Tem uma finalização muito boa do Bruno de fora da área, que o Pickford faz uma grande defesa. Pickford, personagem do jogo também. Excepcional defesa nesse chute do Bruno Fernandes e um milagre num cabeceio do Zirkzee no segundo tempo. Milagre de que o Pickford é um goleiro de grandes defesas e foi assim no jogo de hoje. E tem o golaço do Dewsbury Hall, você com um a mais, não conseguindo criar, liberdade no lateral, tem uma jogada trabalhada, um passe que entra no Dewsbury Hall na área que ele gosta de atuar, né? Nessa área, bem na área da meia-lua. O Bruno não consegue no embate físico, o Yoho faz uma abordagem defensiva muito ruim, o Dewsbury Hall consegue o drible, limpa pra perna direita e marca um golaço. Eu acho que o Lammens não foi bem no lance, tá? Não vou falar em falha, acho que ele não foi bem. Com um grande goleiro, daria pra pegar. Dito isso, golaço do Dewsbury Hall. Mas beleza, o gol ele sai com 29. Pô, temos aí 60 minutos de jogo aí, 1 hora de partida. Pô, dá pra buscar uma virada, dá pra se estabelecer. Pra mim, um erro grave, cara. Esse é o tipo de jogo que o campo tá gritando pro Rubem Amorim. Cara, a gente não tá conseguindo criar, estamos com um a mais. Estamos perdendo o jogo. Por favor, solte esse time. Faça alguma coisa. E ele não faz, ele mantém a estrutura. Beleza, basicamente ele abandona o primeiro tempo, né? O primeiro tempo vai pro o jogo vai pro intervalo. 1-0 pro Everton. Na volta, tem a mudança. Entra o Mason Mount no Mazraoui. Sai o Mazraoui, entra o Mason Mount, a Amad vem pra ala, e o Mason Mount entra no meio e ataque. Mas em geral, por mais que foi um ataque contra a defesa, o Everton não conseguiu passar do meio campo, acho que isso foi um mérito, né? Bem, com um a mais, o United não permitiu chances de contra-ataque ali pro Everton no segundo tempo, foi um jogo basicamente de ataque contra a defesa, mas por ser um jogo de ataque contra a defesa, contra um time que estava muito desgastado por ficar 90 minutos defendendo com um jogador a menos, muito pobre. Muito pobre o jogo do United. Com várias atuações decepcionantes. O próprio Bruno, que sempre é o jogador de destaque, né, tecnicamente, não foi incrível no jogo de hoje. E ele perde um gol, né, uma boa chance. Uma baita bola do De Ligt pro Mason Mount. Mason Mount encontra... na verdade dá um belo domínio e encontra o Bruno
quase na pequena área. Era um lance talvez pro Bruno finalizar de esquerda, né? Ele tenta vir com a perna direita, acaba pegando mal na bola. Essa pra mim foi a principal chance clara. E teve a chance do Zirkzee, né? Que foi mais o... Não era que o cabeceio em si... Deixa eu até ver o XG, né? Da chance. Qual que é considerada a chance mais clara, né? Se é o cabeceio do Zirkzee ou se é o chute do Bruno, né? Pra eu ver se faz sentido isso aqui. Vamos lá. É esse aqui, ó. O do Bruno tem 0,20 e do Zirkzee 0,19. Enfim. Mas de qualquer forma, foram as duas grandes chances do segundo tempo. Essas duas. De resto, cara, o Everton conseguiu controlar bem, com a contenção de danos completa. E, em geral, atuações individuais muito decepcionantes. O Dorgo é um cara que não convence, Mazraoui não fez um bom jogo. O Zirkzee começou assim de uma forma terrível, quebrando a bola, foi entrando um pouco mais no jogo. Terminou sendo importante, porque ele é um cara muito referência, né, pra receber essa bola no alto, presença de área, não tinha uma opção no banco, faz sentido manter ele os 90 minutos pela necessidade de pressão e ter uma presença na área. Mas não fez um grande jogo. Jogo tenebroso do Casemiro, tenebroso, quebrou a bola, muito ruim o jogo do Casemiro, jogo, um dos piores, se não for o pior jogo do Mbeumo com a camisa do United. Falei do Lames no gol, cara, em geral um jogo que poucos se salvam. E um jogo heróico do Everton, cara. Jogo heróico. Muito difícil nesse contexto. Ainda mais do jeito que foi a expulsão, você fala cacetada, cara. Como que esses caras vão conseguir se manter concentrados, cara? Imagina você tá jogando um jogo desse, né? No cenário que eu desenhei, e o seu companheiro faz isso, seus dois companheiros fazem isso, fala, caralho, cara, não vai ser hoje, né? Não vai ser hoje. E na verdade foi hoje, cara. Na verdade foi hoje. Então... De qualquer forma, um grande jogo do Everton, um time muito solidário, dedicado, se matando em campo e conseguiu uma enorme vitória dentro de Old Trafford para agora, na tabela, ficar na 11ª posição, empatado com o Manchester United. Então, olha, com muita distância lá pros três de baixo e se aproxima de uma zona mais acima ali da tabela. Então, resultado gigante do Everton. E é isso, cara. E muito decepcionante pelo Manchester United. Bizarro, assim, o jogo com bola do United hoje. Pra realmente colocar ali um sinal de alerta. Sinal de alerta no United. Esse time aí deu alguns passinhos pra trás. E sem Matheus Cunha, sem Sesco, não funcionou legal, não. Certo? Deixem um like, hypem o vídeo, comentem aqui, deem aquela moral. Hoje estarei no Not Soccer, tá? Junto com o Estevão, pra fazer a análise da rodada. Então colhem lá no Not Soccer, que tem livezinha hoje pra repassar toda a rodada, né? Vocês já sabem, né, que é tradicional lá do Not Soccer a live de segunda-feira pra fechar a conta. E chega com um grande tema, que é essa loucura que foi o jogo do United e Everton. Certo? Abraço!